Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Recorde: pesquisa mostra faturamento na casa dos 340 bilhões de reais em 2018 no agronegócio. Futuro: hortas verticais e fazendas urbanas ganham espaço nas grandes cidades e estimulam novos hábitos nos consumidores. Valorização: instituída pela ONU, Década da Agricultura Familiar é lançada no Brasil para valorizar a pequena produção. Não saia daí que o Agroband está entrando no ar. Boas notícias que vêm do campo. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que o PIB agrícola bateu recorde, registrando um aumento de 8% no ano passado. O agronegócio rendeu mais de 340 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, produtores trabalham na preparação do solo para o plantio da próxima safra. Nesta fazenda, em Eldorado do Sul, serão 300 hectares de arroz e 500 de soja. A expectativa do Felipe é que os rendimentos em 2020 sejam tão bons quanto os das duas últimas safras, principalmente a de 2018. 2018 foi uma safra em que a gente teve um custo de produção com dólar baixo e comercializou o nosso produto com dólar alto. Então, para nós que somos exportadores, para a soja foi muito bom. 2018 não foi bom apenas para o Felipe. No ano passado, o valor da produção agrícola brasileira foi o mais alto desde 1974. Segundo o IBGE, o crescimento foi superior a 8% em comparação com 2017, chegando a 343 bilhões e meio de reais. O bom desempenho financeiro foi registrado mesmo com a redução da área plantada em 2018 e com uma safra quase 5% menor que a de 2017. É que importantes produtos agrícolas brasileiros tiveram aumento de produção e de preço no mercado internacional no ano passado. A colheita do algodão cresceu 29% e o valor ficou 52% maior. A safra do café atingiu 3 milhões e 600 mil toneladas, 22% a mais do que em 2017. A soja, que representa quase 40% de tudo o que sai do campo no Brasil, teve alta de 3% no volume colhido, com aumento de 13% na movimentação financeira. As exportações para a China cresceram devido à guerra comercial do país asiático com os Estados Unidos. E a alta do dólar tornou o produto brasileiro mais competitivo no mercado mundial. A variação do dólar está ligada a expectativas de mercado, né? Uma discussão, por exemplo, da China e dos Estados Unidos, essa guerra comercial que está se estabelecendo, isso pode, em algum momento, fazer, sim, elevar a cotação da moeda e isso afeta, sim, as exportações brasileiras. Para evitar prejuízos com uma possível oscilação da moeda americana, o Felipe, antes mesmo de plantar a soja, está fechando agora contratos de venda de parte da produção do ano que vem. É importante também controlar custos, ter uma boa produtividade com custos razoavelmente baixos. Então isso é um desafio que eu acho que o produtor deve estar em cima e a gestão faz parte desse negócio, é muito importante. Criadores da fronteira oeste do Rio Grande do Sul estão preocupados com casos de anemia infecciosa equina registrados na região. Mais de 50 animais precisaram ser sacrificados. E a gente vai entender mais sobre essa doença agora. Eu estou recebendo aqui no estúdio o coordenador do Programa de Sanidade Equina da Secretaria da Agricultura do Estado, Gustavo Dil. Bom dia. Bom dia, Elisemara. O que é a anemia? Como é que ela se manifesta e por que os animais precisam ser sacrificados? A anemia infecciosa, né, é uma doença infecciosa de equídeos, certo? Ela cursa com a sintomatologia com períodos de febre recorrente, apatia, emagrecimento dos equinos, diminuição da performance. Também podem acontecer sinais de anemia, como manchas vermelhas nas mucosas, petequias, né, edema. Algumas vezes pode levar o animal à morte na forma de manifestação aguda. E algumas vezes ela pode ter uma forma inaparente, que a gente fala. Quer dizer, o animal pode ser um portador aparentemente sadio, né, às vezes tem esses episódios de febre, mas que não se identifica, né?
mas ele é portador do vírus e pode estar transmitindo para os demais equinos. E tem tratamento ou é só o sacrifício? A anemia infecciosa equina é uma enfermidade que não tem tratamento e não tem vacina. Então, a forma de controle dela está baseada principalmente em 2 pontos. A realização de exames, para ingressar em eventos, seja nos desfiles farroupilha, em rodeio, exposições, e também, infelizmente, como não tem tratamento ou vacina, no sacrifício daqueles positivos para evitar a disseminação para todos os demais. E como que acontece a disseminação? A forma de transmissão da anemia infecciosa equina é através do sangue de um cavalo contaminado com vírus para um animal sadio. Isso pode acontecer através de vetores, como picada de insetos como mosquito, mutuca, mosca de estábulo. Também pode acontecer acidentalmente, através de compartilhar utensílios como agulha, seringa, até mesmo freio, espora, que provoca alguma lesão, e o contato do sangue desse animal infectado com o sadio. Isso pode levar à transmissão da doença. E é uma zoonose? Pode passar para o homem? Não, a anemia infecciosa equina não é uma zoonose. É uma doença grave de equinos, pode até causar morte, principalmente na forma aguda, mas ela não acomete o ser humano. E quais são os fatores que podem causar uma incidência maior? Esse ano está um pouquinho maior do que nos outros anos. Isso aí. Diversos fatores, fatores ambientais ou climáticos que favoreçam a presença ou uma população maior desses vetores, regiões também, mas a anemia infecciosa equina é conhecida comumente como febre dos pântanos também. Então, região de várzea, região mais pantanosa, alagadiça, vai favorecer a população de vetores, uma maior população, e isso, consequentemente, favorece a transmissão da doença. Então, os criadores dessas regiões precisam ficar mais atentos, não só aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também. Na verdade, claro, mais atentos sim, mas não só dessas regiões. Na verdade, todo criador de equinos deve ter essa preocupação. Porque, como a gente estava falando ali antes, são doenças que não têm vacina, não têm tratamento. Então, por isso, é importante ter essa preocupação de estar com os exames em dia, participar de eventos. Qual que é o intervalo para os exames? A cada quanto tempo precisa repetir? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a cada 180 dias deve ser repetido o exame. 2 vezes por ano? 2 vezes ao ano. Vamos falar de mormo agora, que é outra doença que atinge os equinos e o Rio Grande do Sul está buscando ser estado livre de mormo. Sim. Já houve lá em 2015 algumas ocorrências, de lá para cá a gente vem monitorando. Como é que está a situação? Sim. Bom, primeiro sobre a doença, Mormo, sim, é uma zoonose. Pode passar para o homem. Ela acomete equinos e pode acometer o ser humano também. Também é uma doença grave, de equinos. Ela cursa com tosse, secreção nasal purulenta, dispneia, pode levar o cavalo à morte. Também não tem tratamento nem vacina. Então, outra enfermidade, que o controle dela está baseado nos exames negativos para participar de eventos e também, infelizmente, no sacrifício daqueles positivos para evitar a disseminação. E também tem que fazer a cada 6 meses o exame? Exatamente, o exame é o mesmo período. Mormo, a gente teve nossa primeira notificação aqui no ano de 2015. Depois tivemos alguns focos até 2017 e a partir de então não tivemos mais focos novos. Isso indica que o trabalho preconizado pelos órgãos internacionais, pelo Ministério da Agricultura, vem sendo feito. Esse controle, a intervenção, no caso das propriedades onde tem animais positivos, isso vem sendo feito e vem diminuindo a ocorrência da enfermidade ao longo desse período. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode negligenciar o controle, que, como tu mesmo falasse antes, a gente está pleiteando que o Estado venha a ter essa condição de zona livre de mormo. Então, o criador tem que se manter atento, preocupado com os exames, para que a gente consiga chegar nesse objetivo final. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos no mês farroupilha, de grande concentração e movimentação de cavalos para os desfiles da Semana Farroupilha. Dia do Rio Grande do Sul, a nossa data é 20 de setembro, então tem muita aglomeração e muitos animais vêm do campo para a cidade para participar desses festejos. Agora tem que ter um cuidado reforçado? Sim. Principalmente que as aglomerações, sejam rodeios, seja cavalgadas,
vai ter contato de animais de diversas origens, eventualmente pode compartilhar um bebedouro, um coxo, né? Isso aí pode favorecer, né, confinados no mesmo espaço pequeno, favorecer a presença, o vetor, né, sair de um, picar o outro. Né? Então a gente deve ter essa preocupação, principalmente com relação aos exames. Né? Testar os animais que vão participar daquele evento, participar de eventos que foram autorizados, né, pela Secretaria da Agricultura, né, que o ingresso dos animais, né, seja controlado com os exames. Né? Isso garante as condições de saúde daqueles animais que vão estar presentes. E a gente tem competições, provas de cancha reta, por exemplo, de tiro de laço. Nesses casos também tem que exigir esse exame. Também, da mesma forma, né? A doença não vai escolher o evento ou... Né, o vírus não sabe que está tendo um evento e que ali não pode ir. Se houver oportunidade e tendo um animal infectado que possa contaminar os demais, né, pode acontecer. E o criador, o cuidador, ele tem que ficar atento em mudança de comportamento do animal, basicamente. Sim, principalmente naqueles sinais clínicos, né, que a gente estava comentando anteriormente ali. Né, ficar atento, procurar o seu veterinário da sua confiança, porque são doenças de controle oficial, né, então são doenças que têm que ser notificadas ao Serviço Veterinário Oficial, né, a Secretaria da Agricultura, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura, para que o Estado possa intervir, né, no caso de ocorrência, confirmação dos animais positivos, intervir o mais rápido possível e evitar que se dissemine, né, para então, mais animais. Um alerta que o Gustavo disse que não tem tratamento, não tem vacina, tem que sacrificar os animais. Então, eu penso que todos nós podemos colaborar. Quem vai levar o animal, ter o cuidado de fazer os exames, quem vai participar, ter o cuidado de fazer esse controle, enfim, é uma ação que depende da participação de todos, né, Exatamente, Gustavo? é uma responsabilidade compartilhada, a gente gosta de usar esse termo, né? O Estado fazendo sua parte, né, seguindo o que é preconizado para controle, intervindo nos casos de foco, e o criador, né, cuidando do seu cavalo, né, fazendo os exames nesses intervalos regulares. Gostei dessa definição. É uma responsabilidade compartilhada. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Lizemana. Colher alimentos fresquinhos e levá-los direto da horta para a mesa não é mais um comportamento exclusivo do interior ou de quem tem uma grande área disponível para a produção em casa. O conceito de fazenda urbana está crescendo, permitindo plantações em ambientes controlados. Nós fomos conhecer um projeto em Porto Alegre que funciona dessa maneira. Veja só. Na fazenda urbana, o agricultor coloca numa bandeja com palha de coco as sementes de rabanete. Na sequência, vai para o germinador. 3 dias depois, se transforma em broto. Todo o processo, realizado em um ambiente controlado, leva em média 2 semanas para o consumo. A plantação, depois de pronta, fica assim, pequena mesmo. Esse tipo de produção é chamada microgreen, plantas limpas, sem agrotóxicos, feitas em poucos dias, com pouco espaço. O objetivo da fazenda urbana é atender uma demanda que vai crescer somente na questão de desenvolvimento de alimentos limpos, né? Aumentar justamente o cultivo de alimentos limpos. A sensação de circular pela fazenda urbana é de estar no futuro mesmo. Só para você ter uma ideia, uma estufa dessas, de 2 metros quadrados, produz em média 25 quilos de alimentos por mês. Isso significa que é 7 vezes mais produtiva do que aquela tradicional do campo. Aqui se produz até 7 microgreens, entre beterraba, mostarda, repolho roxo, rúcula. As folhas são consumidas no próprio restaurante da fazenda. Quase todos os pratos usam as folhas na receita. Os clientes também podem acompanhar a produção nas estufas expostas no local. Quem preferir pode levar daqui um mix de folhas já prontas para o consumo. Eu acho que tem a ver com o futuro da humanidade, né? Se a gente quer salvar o planeta, eu acho que a pegada é essa. E eu acho que isso integra mais as pessoas, né? Aproxima a gente dessa nova realidade que eu acho super, super incrível e o futuro, assim. Não é só simplesmente tu sentar e que nem um fast food, tu senta e come, tu nem quer pensar no que tu tá comendo. Na verdade, tu senta ali e tu quer pensar sim no que tu tá comendo. E ver aquelas cores, tem todo um cuidado muito maior.
O objetivo, além de oferecer um alimento mais saudável, é de expandir o negócio a partir de produção compartilhada, oferecendo uma oportunidade de renda extra. O fazendeiro urbano terá acesso à estufa em regime de comodato e terá acesso às bandejas já geminadas. No momento que tiver a produção pronta, vai nos entregar a produção e vai ser remunerado, né, pela produção entregue. O objetivo é espalhar por todo o Brasil. A gente está iniciando por Porto Alegre. Nesse segundo semestre a gente vai fazer um piloto com 5 unidades, né, fora do nosso pavilhão. E aí, a partir disso, a partir do entendimento desse piloto, a gente passa a escalar, né, essa plataforma de negócio. E a gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu estou recebendo o biólogo Felipe Seco Richter para nos contar como nós podemos nos transformar em fazendeiros urbanos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Elisa Mara. Como é que funciona isso? A gente acabou de ver na reportagem e eu chamo de prateleiras e modulares, que são essas hortas. Qualquer pessoa, eu posso me tornar uma fazendeira urbana? Sim, exatamente. No caso, a gente disponibiliza esse módulo de produção num contrato aí de comodato e a pessoa se torna esse cuidador, a gente faz toda a operação da produção, né? Qual que é o espaço que a pessoa precisa ter para colocar um módulo desses? Basicamente, 1,40 de largura, 45 de profundidade, né? Mais ou menos com 1 metro aí disponível para ser feita a operação, né, da produção. Porque vai abrir as portas vai abrir e colocar as portas, bandejas. a gente vai retirar as bandejas de produção, recolocar elas. Então é mais ou menos 1 metro aí, 70 centímetros a 1 metro dessa área disponível e 2,20 metros de altura, que seria o pé direito. Como se fosse um armário. Um armário, exatamente. E hoje a gente vê que o conceito de horta urbana vem crescendo muito, mas Claro. isso vai além, porque é num ambiente controlado. É como se fosse ter uma estufa dentro de casa. Exatamente. E como é que vocês criam o ambiente natural dentro de casa? Como é que é a questão do sol, da água, da luz? Sim, no caso, o nosso módulo ele tem tudo disponível para ter uma produção controlada, uma produção o mais padrão possível, né? Então a gente tem a questão da iluminação de LED, né, que faz o desenvolvimento da planta, e a água, no caso, a gente tem um tanque principal que é adicionado nessa estrutura, né? E ao longo do processo a planta vai consumindo essa água. E a pessoa precisa de quanto para fazer esse investimento? Ela paga para se tornar esse cuidador de plantas? Não, ela não precisa pagar nada, é ter o espaço, né? Ceder esse espaço para a gente poder fazer essa produção, ela se tornar um elo importantíssimo da cadeia produtiva dos microgreens, né? E no caso ela precisaria simplesmente ceder o espaço do... E o custo dessa energia elétrica que ela vai usar para manter esse ambiente é pago daí pelo cuidador? No caso é pago pela gente, a gente vai ressarcir o produtor ali, o fazendeiro urbano, mensalmente em relação à produção, né? E ele pode consumir parte da produção? No caso, a gente ainda está desenvolvendo aí o fazendeiro urbano e estamos testando aí diversas formas aí, mas com certeza entra como uma opção. Com certeza o produtor que fica olhando lá a planta crescer, Claro. ele vai desejar consumir parte daquela produção. Claro. E o que pode ser produzido nesse sistema? Só os vegetais, as hortaliças, dá para fazer um outro tipo de plantio? Não, no caso, a gente foca nos microgreens, né? Esse é o nosso principal produto, é o principal a produção que a gente faz. Mas com certeza a produção vertical, a produção indoor, ela permite produzir plantas desenvolvidas, até frutas também, né? Morango. Aí vai da criatividade da pessoa, mas o nosso projeto ele é basicamente com microgreens. E é com a semente em substrato, não tem terra, é num sistema de hidroponia. Exatamente, é um sistema semi-hidropônico que a gente usa, que a gente fala, né, porque tem o substrato ali. De que é esse substrato? É de fibra de coco. No caso, a gente utiliza fibra de coco, em algumas variedades a gente usa também um composto orgânico, que no caso dá nutrição ali para a planta, né. E aí vocês vão recolher, terminou a safra, deu aquela produção, vocês recolhem as bandejas e repõem as bandejas, é isso? Exatamente. O ciclo do microgreen ele é muito curto, né? Ele é bem rápido, ele é de 7 a 14 dias. Então, a operação ela é
A gente põe a bandeja para produzir no módulo, 7 dias depois a gente retira e recoloca essa bandeja pré-germinada que a gente faz na nossa central, para ter o ciclo curto ali, para a pessoa poder ter essa remuneração. Ciclo curto, isso é muito importante. Exatamente. O alimento não gira, é uma hiperlocal, é uma cadeia assim que está ali ao alcance da mão. Exatamente, a gente retira das estruturas da nossa rede de produtores, leva para o nosso QG para a gente poder fazer o beneficiamento, né? E a partir dali a gente disponibiliza para venda. Então com certeza em pouco tempo ela já está disponível no mercado e com certeza muito mais nutrientes, né? E o que vocês levam em conta na hora de escolher o fazendeiro urbano? Precisa de algum requisito básico? Basicamente querer estar dentro desse projeto, né? Querer participar dessa revolução aí da agricultura que a gente está chamando, né? Porque realmente a gente não encontra aí no mundo um sistema como esse. Ter em casa uma estrutura produtiva e que a pessoa receba para isso, né? Então é basicamente isso, ter o espaço dentro de casa, né? Que ela possa comportar a estrutura do módulo. A gente está falando em quais hortaliças, quais produtos, quais microgreens vocês estão trabalhando hoje? Sim, atualmente a gente está trabalhando com 6 variedades. Rabanete, rúcula, mostarda, repolho roxo e couve. A gente tem um produto específico, que é o Spice Mix, que a gente produz também a capuchinha, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. A gente também produz ela, mas ela é específica daí desse mix aí que a gente vende, né? E para consumir, dá para já recolher e já consumir? Tem quanto tempo de validade o prazo delas, por exemplo? Elas se mantém por quantos dias? Sim, exatamente. A gente entrega ela colhida já, né? Já beneficiada no caso, e ela tem aí de 5 a 7 dias de validade para consumo, né? E nesse momento, a gente percebe que as pessoas estão com grande interesse em fazer as suas hortas. Uhum. Vocês já perceberam, desde que vocês apresentaram esse projeto, que tem inclusive um restaurante aqui em Porto Alegre, que as pessoas vão lá e podem até escolher o que vão consumir ali. É um novo conceito, na verdade, que a gente está praticando agora. Como que é a percepção de quem quer se tornar um cuidador de plantas? Eu já conheço, né? Sim. De animais, de Sim. crianças, de idosos, Claro. agora tem os cuidadores de plantas. Exatamente. O projeto vem, né, do próprio restaurante, né, para desenvolver essa cadeia produtiva, né, que é da semente ao prato, né, é isso que a gente fala muito. Então, é exatamente isso. Acredito que só traz mais vontade aí das pessoas entrarem nesse projeto e se tornarem aí os cuidadores de plantas. Aí, né? Que legal, olha só, a gente está sempre trazendo aqui curiosidades, novidades, inovação, mas eu confesso para vocês, eu não sabia que está surgindo aqui em Porto Alegre, então, para o Brasil, né, essa nova atividade, essa nova profissão, cuidador de plantas, e com uma remuneração. Vocês têm uma estimativa quanto que o cuidador vai receber por mês? Aí varia também em relação à variedade, né, da produção que ele está cuidando ali, mas a gente imagina aí de 500 a R$1.000 seria o ganho do fazendeiro, né? Legal, então. Obrigada, Felipe. Olha só, mais uma vez a gente se surpreende como tem criatividade. Bacana, um projeto diferente. Obrigada. Muito obrigado. Instituída pela ONU, a década da agricultura familiar 2019-2028 foi lançada no Brasil nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados por iniciativa do presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, o deputado gaúcho Heitor Chu. Neste momento, declaramos festivamente lançado no Brasil a década da agricultura familiar. Viva a agricultura! Do lado de fora do plenário, no Salão Verde, uma exposição apresentou fotos e produtos da agricultura familiar. Pães, cuca, geleia, salames, queijos, sucos, verduras, frutas e artesanato. Lançada mundialmente em Roma no mês de maio, a década tem o objetivo de valorizar a agricultura familiar
em todos os países e impulsionar o desenvolvimento sustentável, desafiando os governos a colocá-la no centro das políticas de segurança alimentar. O AgroBand faz um rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro Agro no Dia a Dia. É hora da sua participação aqui no programa. Até já! O AgroBand está de volta com o nosso quadro Agro no Dia a Dia. Esse é um dos momentos em que a gente conta com a sua participação aqui no programa. A Lise Meira Cardoso nos enviou fotos do jardim da Rua Coberta, em Nova Petrópolis. Um belo cartão postal da Serra Gaúcha. O Paulo Ricardo mandou fotos da horta no bairro Ípica, na zona sul de Porto Alegre. Parabéns pela produção, Paulo. E o Cláudio enviou imagens da zona rural de Três Coroas, a 90 quilômetros de Porto Alegre, no Vale do Paranhana, uma região muito produtiva aqui no Rio Grande do Sul. Inspire-se você também e envie uma foto ou vídeo para a gente. Entre em contato através da nossa página no Facebook ou mande uma mensagem para o WhatsApp que está aí na sua tela. E o AgroBand de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente se encontra. Tchau!